Isto é muito grave. Gilmar Mendes, ministro do STF, sem qualquer pudor, confessou ao vivo, em frente a todas as câmeras, a sua atuação política. Deltan, ele vai sofrer impeachment então? Eu vou te mostrar isso e mais. Como um projeto de lei obriga o avanço dos pedidos de impeachment dos ministros, inclusive do ministro Alexandre de Moraes. Opa, então se anima aí que eu vou mostrar isso pra você, começando pelo vídeo do Gilmar. E vamos então direto aqui ao ponto. A entrevista de Gilmar Mendes. Confere aqui comigo o sincericídio que ele cometeu. Ministro, nas conversas entre o Bolsonaro e o Eduardo, que a Polícia Federal divulgou, o ex-presidente em algum momento ali diz que tem conversado com pessoas do STF e também ele sinaliza ali pro Eduardo para livrar o senhor de qualquer crítica. Possivelmente o Eduardo tinha mandado alguma imagem que continha uma crítica ao senhor. Queria saber se o senhor conversou com o ex-presidente nesse meio tempo. Nesses tempos não, mas tive muitas conversas com ele no passado e recebi muitos interlocutores. Como recebo, todos sabem que eu converso com todos os lados da política há muito tempo. De modo que não há nenhuma conversa minha com o presidente. Agora, porque ele determinou ou sugeriu que não fizesse crítica a mim, talvez porque eu sou um interlocutor. Se vocês forem olhar, a Denise, por exemplo, que está aqui, de vez em quando ela brinca, quando ela vai lá, e ela diz: aqui está parecendo o Pátio dos Milagres, porque junta gente de diversa origem no gabinete. Eu os recebo, converso, e sempre tento, por exemplo, desmistificar. Isso foi, por exemplo, um diálogo que eu tive com o Bolsonaro lá muito atrás. Desmistificar teorias conspiratórias. Esse era um pouco o meu esforço à época. Vocês viram bem como que o todo-poderoso Gilmar se intitula? O interlocutor da política. Para não dizer milagreiro, né? Campo dos milagres. Gente, isso aqui é gravíssimo. É uma confissão pública de uma atividade que não é nada transparente e que não cabe ao judiciário. Interlocutor? Como assim? Desde quando que juiz é interlocutor político? O Brasil virou um negócio tão maluco que a gente tá vendo o ministro do Supremo confessar sem pudor nenhum que fala com todo mundo na política, que articula com todo mundo, que tá no meio de tudo. E isso tem 3 aspectos muito graves. Primeiro, como é que ele tem força para interferir na política, hein? Para ser o milagreiro do Pátio dos Milagres. Olha, se ele aplicasse cegamente a lei, ele não teria força nenhuma. Ele só tem força se ele se dispusesse a fazer acordos, a dobrar a lei para favorecer aqui, para prejudicar ali. Só nessa hipótese que ele se tornaria tão poderoso. Mas, é claro, a gente só pode aqui falar em hipóteses, né? Por quê? Em segundo lugar, a atividade dele não é nada transparente. Ele faz essa articulação aqui sem ata, sem registro dos encontros, sem gravação. Só Deus sabe o que se negocia e se pactua ali. E em terceiro lugar, Gilmar Mendes frequenta mais eventos políticos e imprensa nacional do que praticamente ele frequenta ali o próprio plenário do STF. E se você reparar nas entrevistas dele, ele responde sobre tudo. Lei Magnitsky, posição do STF, apoio a Alexandre de Moraes, ações contra Bolsonaro, eleições, até antecipa posicionamento e voto, como ele vai votar no futuro, falando sobre anistia, sobre vários temas. Como se ele fosse ali um comentarista da CNN ou presidente de partido. Agora, ele não deveria se dedicar à atividade política de interlocutor coisa nenhuma, e sim ser juiz, imparcial, cego a interesses políticos. O gabinete de um ministro do STF não é, ou pelo menos não deveria ser, um QG político. O gabinete de um juiz é para receber ali no máximo as partes de um processo, e de forma imparcial e ponto. O que ele está fazendo? Falar com todos os lados, influenciar decisões, ser aí o milagreiro do Pátio dos Milagres, opinar sobre tudo. Isso é transformar o Supremo numa extensão do Congresso e da Presidência. Só que sem voto. Mas por que ele fala assim sem medo, hein? Porque ele sabe que ele pode tudo. Ele influencia, ele interfere, ele joga o seu jogo, ele faz milagre e nada acontece. Mas deveria acontecer. O Senado deveria avançar os vários pedidos de impeachment. O ministro Gilmar Mendes foi alvo de 16 pedidos de impeachment entre 2005 e 2019. Ele era o recordista. Até, é claro, o ministro Alexandre de Moraes bater todos os recordes. Ele instaurou aqueles seus famosos inquéritos em 2019 e aí tomou a pole position. Ele tem 28 pedidos de impeachment contra ele.
O Senado, que deveria ser o contrapeso do STF, que deveria avançar esses pedidos, hoje é refém do próprio Gilmar Mendes e com certeza está lá visitando o gabinete do ministro, que é um grande interlocutor. E aí tudo é simplesmente engavetado. É por isso que o Partido Novo resolveu escancarar essa vergonha e lançar um pacote de projetos que pode virar esse jogo de vez. A bancada do Novo no Congresso anunciou a Operação Quebra-Gaveta. Olha aí. Porque a ideia é justamente essa: acabar com a blindagem dos poderosos, destravar o que está travado e colocar de volta em movimento os freios e contrapesos que estão sendo ignorados há muito tempo no Brasil. E veja os dois projetos agora que foram propostos e já vai aí deixando o seu like para mais gente conhecer essas iniciativas do bem e se você gostou delas. Um dos projetos é o PL 4001 de 2025. Ele altera a lei do impeachment para impedir que pedidos de impeachment contra ministros do STF sejam eternamente engavetados no Senado. Dá uma olhadinha aqui. Fim do engavetamento de pedidos de impeachment no Senado. O primeiro projeto altera a lei do impeachment para agilizar o processo e julgamento de ministros do STF por crimes de responsabilidade. A proposta estabelece prazos objetivos para que o Senado dê andamento a denúncias apoiadas por maioria absoluta de senadores ou deputados, evitando que pedidos de impeachment sejam engavetados indefinidamente pelo presidente da Casa, como está acontecendo lá no Senado, quando já existem 41 assinaturas por impeachment de Alexandre de Moraes. Essa aí é a realidade hoje que precisa ser mudada. Hoje, gente, um presidente da casa, como Rodrigo Pacheco fez muito bem, ele pode simplesmente ignorar qualquer denúncia, por mais bem fundamentada que seja. Esse projeto novo cria prazos claros para que o Senado mude essa realidade, para que dê andamento às denúncias e para que o impeachment seja julgado. E mais, se o presidente do Senado se omitir, ele vai ser punido. E olha aqui o segundo projeto. Ele obriga que as CPIs sejam instaladas. Por que isso, Deltan? Porque hoje a CPI do abuso de autoridade ela está engavetada na Câmara dos Deputados depois dela ter atingido as assinaturas necessárias para existir. Lembrando que as assinaturas foram coletadas pelo deputado novo Marcel Van Hatten. E vamos falar a verdade, se essas leis aqui elas já estivessem em vigor, o Brasil hoje seria outro. Os pedidos de impeachment contra Moraes, Gilmar Mendes não estariam ali mofando nas gavetas do Senado. Para você ver que no Novo é diferente. Aqui a gente não só denuncia, a gente propõe, a gente enfrenta. E se você quer ver esses projetos avançarem, se você quer ver a lei finalmente valer para todo mundo, é a hora de se posicionar. Então compartilhe essa live, marque os seus amigos e se você ainda não faz parte dessa luta de verdade, eu convido você agora para você entrar no nosso time do Partido Novo. Este é meu canal no YouTube. Se inscreva para receber boa notícia e se manter bem informado.